Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. Números, capítulo 23. E Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. E Balaque fez como Balaão tinha dito. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica aqui, em pé junto ao teu holocausto, e eu me afastarei. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e te direi o que ele me mostrar. Assim, ele se dirigiu a um lugar alto. E quando Deus o encontrou, Balaão lhe disse: preparei os 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: volta para Balaque e assim falarás. Balaão voltou a Balaque, que estava em pé junto ao seu holocausto com todos os líderes de Moabe. Então Balaque proferiu seu oráculo. Balaque, rei de Moabe, mandou trazer-me de Arã, desde as montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa Jacó para mim. Vem, sentencia Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Como sentenciarei a quem o Senhor não sentenciou? Pois o vejo do alto dos rochedos e o contemplo das colinas. Este é um povo que habita só, e entre as nações não é contado. Quem poderia contar o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar meus inimigos e tu os abençoaste muito. E ele respondeu: não deveria eu falar o que o Senhor põe em minha boca? Então Balaque lhe disse: peço-te que venhas comigo a outro lugar de onde o poderás ver. Verás somente uma parte dele. Não verás todo o povo. Amaldiçoa-o dali para mim. Então levou-o ao campo de Zofim, ao cume do Pisga, e tendo edificado 7 altares, ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada um deles. E Balaão disse a Balaque: fica aqui em pé junto ao teu holocausto, enquanto vou ao encontro do Senhor. E quando o Senhor encontrou-se com Balaão, pôs na sua boca uma palavra e disse: volta para Balaque e assim falarás. Então ele voltou a Balaque, que estava em pé junto ao seu holocausto com os chefes de Moabe. E Balaque lhe perguntou: o que o Senhor falou? E Balaão proferiu seu oráculo. Balaque, levanta-te e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Recebi ordem para abençoar, pois ele abençoou, e não posso revogar a bênção. Ele não olha para o pecado de Jacó, nem para a maldade de Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouve a aclamação de um rei. Foi Deus quem os tirou do Egito. A força deles é como a de um boi selvagem. Não há encantamento contra Jacó, nem há adivinhação contra Israel. Agora dirão sobre Jacó e Israel: que coisas Deus tem feito. O povo se levanta como leoa e se ergue como leão, não se deitará até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: se não vais amaldiçoá-lo, também não o abençoes. Mas Balaão respondeu a Balaque: eu não te disse que tenho de fazer tudo o que o Senhor falar? E Balaque disse a Balaão: vem agora, e eu te levarei a outro lugar. Pode ser que dali Deus queira que amaldiçoes o povo para mim. Então Balaque levou Balaão ao cume do Peor, que dá para o deserto. E Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares
e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão lhe disse e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Capítulo 24. Balaão viu que era bom aos olhos do Senhor que ele abençoasse Israel, e não saiu em busca de encantamentos, como de costume, mas voltou o rosto para o deserto. Ao levantar os olhos, Balaão viu Israel, que se achava acampado segundo suas tribos. Então o Espírito de Deus veio sobre ele. E Balaão proferiu seu oráculo. Fala, Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos, fala aquele que ouve as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai em transe com os olhos abertos. Ó Jacó, como são formosas as tuas tendas, as tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales, são como jardins à beira dos rios, como árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Correrá água de seus baldes, e a sua semente será bem regada. O seu rei se elevará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Foi Deus quem os tirou do Egito. A força deles é como a de um boi selvagem. Israel devorará as nações adversárias, lhes quebrarás os ossos e os atravessará com flechas. Agachou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos sejam os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, disse a Balaão: Eu te chamei para amaldiçoares os meus inimigos, e essa é a terceira vez que os abençoas. Agora foge para a tua terra. Eu disse que certamente te pagaria, mas o Senhor te privou disso. Então Balaão respondeu a Balaque: Não falei eu aos mensageiros que me enviaste? E disse: Ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir contra a ordem do Senhor para fazer por mim mesmo o bem ou o mal. Não disse que falaria apenas o que o Senhor falasse? Agora então estou voltando para o meu povo, mas escuta, eu te direi o que este povo fará ao teu povo nos dias futuros. Então Balaão proferiu seu oráculo. Fala, Balaão, filho de Beor. Fala o homem que tem os olhos abertos, fala aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os planos do Altíssimo, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai em transe com os olhos abertos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó. De Israel se levantará um cetro que ferirá as fronteiras de Moabe e destruirá todos os filhos do orgulho. E Edom será sua propriedade, como também Seir, aqueles que eram inimigos, pois Israel se tornará forte. De Jacó virá um que dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. Balaão viu também Amaleque e proferiu seu oráculo. Amaleque era a primeira das nações, mas seu fim será a destruição. E ao ver os queneus, proferiu seu oráculo, dizendo: A tua habitação está firme e o teu ninho posto na rocha, mas o queneu será assolado até que Assur te leve como prisioneiro. E continuou seu oráculo: Ai, quem viverá quando o Senhor Deus fizer isso? Navios virão das costas de Quitim e afligirão Assur. De igual modo, afligirão Eber, que também será destruído. Por fim, Balaão se levantou, partiu e voltou para sua terra, e Balaque também seguiu seu caminho. Capítulo 25. Israel ficou um tempo em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as mulheres moabitas, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se diante dos seus deuses, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, porque o povo havia se juntado a Baal-Peor. O Senhor disse a Moisés: Reúne todos os líderes do povo e enforca-os diante do Senhor, à luz do sol, para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um matará os homens de sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. E veio um homem israelita e trouxe a seus irmãos uma mulher midianita à vista de Moisés e de toda a comunidade dos israelitas, enquanto eles estavam chorando à entrada da tenda da revelação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da comunidade e pegou uma lança, e foi atrás do israelita, e entrando na sua tenda, atravessou os dois pela barriga, o israelita e a mulher.
Então a praga cessou entre os israelitas. Por causa daquela praga morreram 24.000 pessoas. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, mostrando meu zelo no meio deles. Assim não destruí os israelitas por causa do meu zelo. Portanto, diz-lhe: Eu lhe dou a minha aliança de paz, e ela será para ele e para sua descendência depois dele, aliança de um sacerdócio perpétuo, pois foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos israelitas. O nome do israelita morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma casa paterna entre os simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, líder de uma casa paterna em Midian. E o Senhor disse a Moisés: Atacai e feri os midianitas, porque eles vos atacaram com as ciladas com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, sua irmã, filha do líder de Midian, morta no dia da praga no caso de Peor. Concluímos o primeiro dia da 10ª semana do Ano Bíblico 2024. E se esse conteúdo aqui tem abençoado você, aproveita para se inscrever no canal, curtir esse episódio e, claro, compartilhar com mais alguém. Vamos avançar juntos por essa jornada incrível pela Palavra de Deus. E amanhã, você já sabe, a gente se encontra aqui de novo. Deus abençoe você.